Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao nosso estudo. Estamos no livro de Levítico e hoje capítulos 20, 21 e 22. Basicamente, no capítulo 20, Deus retoma aquilo que já havia dito anteriormente, nos capítulos anteriores, de que o seu povo nenhum poderia cometer idolatria, se curvar diante de Moloque, que era um deus cultuado da época, um deus muito conhecido, um deus pagão, que pedia sacrifícios de crianças. E Deus diz que aquele que sacrificar sua descendência, o seu filho, a Moloque, este deve morrer. E também ele retoma novamente no que diz respeito à relação conjugal, de que uma pessoa não poderia se casar com a sua tia, por exemplo. E ele menciona todos os parentes que a pessoa não pode se casar. Igualmente como tratamos nos capítulos anteriores, em que eu expliquei mais detalhadamente. No verso 25, ele menciona a questão dos animais puros e os animais impuros, aqueles que podem ser consumidos e os que não podem ser consumidos por uma questão de saúde. Essa lista de animais eu também já mencionei em vídeos anteriores. E no mais, no capítulo 20, Deus insiste com o povo para que eles sejam santos, para que eles busquem a santidade, busquem corrigir os seus erros e busquem serem mais apegados com Deus, para que não fossem influenciados pelo mundo e pela cultura que estava em volta daquela terra. Uma cultura de idolatria, de perversão sexual. E com essas leis, Deus tenta trazer o povo para si, para o bem deles, para que eles mesmos não se consumam, para que eles mesmos, seguindo essas práticas pagãs, não venham a morrer. E agora no capítulo 21, começa dizendo que os sacerdotes não poderiam se contaminar por causa de um morto. O que isso significa? Quando uma pessoa falecia, aquele que tocasse no falecido ficaria contaminado e deveria ficar um dia afastado dos demais, deveria se banhar também. Então, provavelmente, essas leis foram estabelecidas pensando na saúde da pessoa. Mas no verso 2 é dito que os sacerdotes poderiam apenas tocar em um defunto se fosse seu parente próximo. No verso 5 é dito para que as pessoas não raspassem o cabelo, nem a barba, e nem desse golpes na sua carne, se tratando não apenas de tatuagem, mas de qualquer outro tipo de marca que possa ser feita na pele. E tudo isso tinha uma questão religiosa daquela época, pois era comum essa prática no paganismo e Deus queria evitar que o seu povo fosse influenciado por isso, mas também por uma questão de saúde quando se trata do que a Bíblia chama de golpes na carne, como hoje conhecemos mais pelas tatuagens, que fazem muito mal à saúde. Apesar de que a mídia não divulga isso como deveria. Um detalhe que alguns podem não perceber é que, a partir do verso 10, é dito que o sumo sacerdote não poderia tocar em nenhum cadáver, nem se fosse um ente querido familiar. E já no início do capítulo é dito que poderia sim tocar
em um cadáver se este fosse um ente da família. Porém, no início do capítulo, é dito que os sacerdotes poderiam fazer isso. Já que no verso 10, o sumo sacerdote não poderia tocar em um cadáver, independente de quem fosse a pessoa, pois o sumo sacerdote era o líder de todos os sacerdotes. Este sim não poderia tocar em nenhum cadáver, apenas os sacerdotes, e ainda assim se fosse parente próximo. E já no restante do capítulo 21, Deus diz para que nenhum sumo sacerdote, ou seja, da descendência de Arão, as pessoas que futuramente viriam a assumir o cargo de sumo sacerdote, eles não poderiam ter nenhum defeito físico. E a Bíblia vem mencionando quais defeitos seriam esses. E aqueles que tivessem tal defeito não poderiam assumir o cargo de sumo sacerdote. Além disso, havia também outras restrições, em que tal pessoa não poderia participar. Mas isso não significava que a pessoa era totalmente excluída. Não. Havia certos serviços no templo em que a pessoa não poderia fazer parte por conta dessas deficiências físicas. Independente de qual seja o motivo, Deus assim havia estabelecido. Independente de qual seja a razão de Deus ter estabelecido tais regras, o povo de Israel obedecia a tais leis e Deus abençoava aquele povo. Já no capítulo 22, Deus pede para que o povo tenha cuidado com todos os materiais do templo, tudo aquilo que era santificado a ele, a Deus, inclusive o dinheiro. E a pessoa que furtasse aquele dinheiro, o sacerdote ou os sacerdotes que usufruíssem daquele dinheiro para fazer algo mal, seria eliminada da nação de Israel. Seria expulsa da nação de Israel. E basicamente, essas foram as informações mais importantes do capítulo 22. E aqui concluímos os capítulos 20, 21 e 22, de uma maneira simplificada, aquilo que de fato você precisa saber sobre a Bíblia Sagrada. E até o próximo vídeo.